Olá, queridos alunos da CEUNSP, do quinto semestre. Vamos continuar as nossas aulas aqui sobre Direito Processual Civil 3. Essa aula de hoje é a aula que seria normalmente dada às quintas-feiras e principalmente no dia de hoje. Essa seria a aula que a gente daria no dia 26 de março de 2020. Eu estou gravando ela algumas horas antes, mas ela vai estar disponibilizada para vocês assim que bater o nosso horário de aula presencial, tá? Nós ainda estamos dando sequência às matérias referentes às provas, né? A nossa matéria é prova e quaisquer esclarecimentos, fiquem à vontade, vocês podem tirá-las pelo meu e-mail profissional, que é o renatogebinto@adv.oabsp.org.br. Dúvidas sobre essa matéria ou sobre outras matérias? Eu tenho recebido bastante feedback dos alunos, que eles têm feito bastante questionamentos. Eu acho muito bom isso, né? É mais ou menos o que aconteceria na sala de aula, se a gente estivesse lá. É que lá seria tete a tete, né, presencial, como infelizmente a gente ainda não pode voltar às nossas atividades, então a gente fica com esse bate-bola meio distante, mas bastante eficaz ainda, tá bom? Vamos lá para a próxima tela. Lembrando que nós estamos dentro da matéria de provas, né? Nós já estudamos sobre as modalidades de prova, depoimento pessoal, depoimento testemunhal, confissão, prova documental, né? E hoje a nossa prova é prova pericial. Então, a nossa modalidade de prova que a gente vai estudar agora é a prova pericial. É curioso porque, assim, o Humberto Teodoro Júnior, que vocês têm acompanhado nas doutrinas de vocês, e é talvez hoje o processualista civil vivo mais importante que a gente tem no Brasil, ele compara a prova pericial com a prova testemunhal. É curioso, né? Ele vai dizer que a ideia da prova pericial e da prova testemunhal é mais ou menos a mesma, né? Ter a impressão de pessoas sobre o que elas puderam constatar de determinados fatos ou circunstâncias que são objeto da lide. Então ele vai dizer que prova pericial e prova testemunhal praticamente não tem diferença nenhuma, mas uma diferença existe e ela é fundamental, que é na prova testemunhal que nós vimos na semana passada ou retrasada, o que eu tenho é a impressão de pessoas supostamente leigas sobre aquilo que elas presenciaram sobre um determinado fato ou circunstância que é o objeto da lide. Então eu tenho pessoas que tiveram, enfim, a oportunidade de estar presente em algumas circunstâncias e estão lá depondo a respeito daquilo que elas viram, presenciaram, vivenciaram, observaram, né? No caso da prova pericial, em tese seria basicamente a mesma coisa, só que com uma diferença fundamental, que é a impressão que um perito, que uma pessoa especializada, tecnicamente ou cientificamente habilitada para a sua atuação profissional, né? A impressão que ela tem sobre as coisas, as circunstâncias, os fatos que são os objetos ou o objeto da lide, né? Então, para Humberto Teodoro Júnior, a fundamental diferença é essa, que na prova testemunhal eu tenho o depoimento de pessoas leigas sobre as circunstâncias do litígio, e no caso da prova pericial eu tenho o depoimento, foi difícil de ver essa palavra, o depoimento de uma pessoa especialista naquele assunto, do qual o juiz precisa para elucidar a lide, né? Então é por isso que a perícia é um meio probatório realizado por pessoas especializadas nas diversas áreas do conhecimento técnico ou científico, né? Como engenheiros, agrimensores, médicos, os mais variados, né? Psicólogos, psiquiatras, contadores, químicos, etc., né? Ou seja, pessoas que têm um conhecimento profundo sobre um determinado assunto e que vai ser importante para que o juiz, no final das contas, lendo o processo inteiro, petição inicial,
contestação, réplica, depoimento pessoal, testemunhal, documental e também pericial, quando for preciso, para que o juiz, ao final, ele tenha um arcabouço probatório tão importante, tão completo, que ele tenha condições de julgar o mais perfeitamente possível determinada lide, né? Então, quando eu falo de prova pericial, eu tenho essa conotação. É uma prova produzida por um especialista, um cientista em determinada área e que é fundamental para que haja o melhor resultado para a lide, e resultado é esse que vai sair de uma determinada sentença, né? Então, assim, eu tenho várias situações em que a prova pericial ela é necessária. Então, por exemplo, ações indenizatórias, né? Com a morte a morte do parente dos autores, né? Ou um comprometimento físico importante do próprio autor e que vai ser avaliado por um especialista médico na área, né? Ou numa ação de interdição, por exemplo, né? A ação de interdição em que se busca a interdição de uma determinada pessoa e que o juiz vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo para saber quais são as circunstâncias reais, psicológicas ou psiquiátricas daquela pessoa que está sendo demandada para a sua interdição. E às vezes demandada por um filho, por um parente qualquer, né? E que, veja, a ação de interdição é uma proteção para o próprio interditando. Embora ele compareça no processo como réu, são coisas da vida, coisas do processo, na realidade não se quer o malefício do interditando, se quer o benefício dele, né? Para que ele não cometa atos que possam prejudicá-lo, principalmente, né? Bom, e assim por diante. No processo trabalhista é muito comum, né? A intervenção de peritos para se detectar a insalubridade ou periculosidade daquele ambiente de trabalho, né? Muito comum isso. No ambiente de direito, na esfera de direito do consumidor, às vezes o fato do produto, né? Uma determinada pessoa compra um determinado produto, um liquidificador, por exemplo, que não funciona, de repente ele passa a funcionar do nada e a hélice que faz a rotação lá do liquidificador, ele se desprende do liquidificador e acaba perfurando o olho do consumidor que está exposto àquele fato do produto, né? Eu contando isso, parece que eu acabei de assistir, sei lá, Sexta-feira 13, alguma coisa assim, e foi exatamente isso que eu... Não, tô brincando, não foi isso. Mas assim, acontece, né? Essas exposições aos perigos que os produtos, em geral, podem ocasionar, isso é muito comum. Então, é sempre necessária a presença de um perito naquele assunto específico, para se determinar. Por exemplo, numa ação de acidente de veículo, de um ônibus, por exemplo, que acaba batendo em 3, 4 carros, ferindo muitas pessoas, matando outras tantas, etc. E aí a discussão olha, eu estava dirigindo dentro do motorista, né? Dentro do limite de velocidade, com todo o cuidado possível, com o cinto de segurança, olha, muito atento, sem falar no celular, nada e tal, mas na hora que eu fui frear, o freio, ele falhou. O meu pé foi até embaixo e não houve freio. Aí eu vou precisar exatamente de um perito para verificar se aquela falha dita, né, enfim, comunicada pelo motorista, se é uma falha cuja responsabilidade é do fabricante, cuja responsabilidade é da própria empresa que não deu a manutenção necessária para aquele freio, se na realidade o próprio motorista está mentindo, de repente ele por uma imperícia, ele acelerou o acelerador em vez de pisar no freio, enfim. Perito que vai dizer o que acontece. Por exemplo, nesse exemplo, pode ser que o perito diga assim, olha, após toda a análise pericial que foi feita no freio, nada se constatou de anomalia ou normalidade no funcionamento do mesmo. Pô, agora a gente tem um problema, né? E a bucha vai ser passada para o juiz, que agora ele vai dizer o seguinte, bom, manifeste-se o réu sobre a perícia. O réu
e o preposto do réu está dizendo que houve uma falha mecânica por conta do freio e o perito disse que não houve nada de anormalidade. Bom, a gente vai ver como é que isso vai ocorrendo procedimentalmente, né? Então, vamos lá. Bom, perícia, então, é isso que a gente comentou, dando alguns exemplos corriqueiros, né? Só que quando a gente fala de prova pericial, o próprio Código de Processo Civil, ele traz 3 modalidades, né? 3 espécies de prova pericial. Ele traz exame, vistoria e avaliação. Vamos analisar cada uma delas? Bom, exame. O que é a prova pericial na modalidade exame? Bom, o exame é inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos para a verificação de qualquer fato ou circunstância que tenham importância para a resolução do litígio. É o que está aí na tela de vocês. Obrigado, professor. Bonitas palavras, mas eu não entendi, foi lufas. Então, assim, quando a gente fala de exame, é o exemplo, por exemplo, é o exemplo da prova pericial psiquiátrica ou psicológica, como queiram, dependendo da circunstância, da gravidade, né? Numa ação de interdição. Então, o que vai fazer? O psiquiatra vai conversar com o interditando, vai conversar com ele, vai verificar quais são os eventuais comprometimentos psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, de entendimento do que está acontecendo, das circunstâncias que o levaram a sofrer aquela ação, vai verificar e vai fazer uma análise científica da condição realmente, da condição real daquele interditando. Então, é um exame na pessoa, né? Eu estou verificando a pessoa. Pode ser, por exemplo, que seja um autor que tenha sido vítima de um acidente e ele tenha perdido os movimentos dos braços, das pernas. Então, é necessário uma perícia médica, né? Um exame médico nessa pessoa, vítima e autor ao mesmo tempo, processualmente falando, para que se estabeleça se houve realmente nexo causal entre o acidente ocorrido e a lesão que ele apresenta, né? E mais do que isso, se houver esse comprometimento e se houver esse nexo causal, qual que é a extensão desse comprometimento, né? Será que ele pode fazer algum tipo de atividade? Será que ele não pode fazer nenhum tipo de atividade? Qual que é o impacto, por exemplo, psicológico que esse acidente causou na vítima? Então, eu tenho uma perícia na pessoa. Muitas vezes, eu tenho um exame em coisas, né? Então, por exemplo, numa ação qualquer em que uma das provas é exibição de coisa, que foi uma das provas que a gente pediu. Então, pode ser que quando uma determinada pessoa que recebeu determinado bem por empréstimo exiba a coisa emprestada, o autor, que foi quem emprestou, diga o seguinte: pelo amor de Deus, olha a condição que está o meu trator, o meu carro, o meu imóvel, seja lá o que for, né? Imagina, quando eu emprestei determinada coisa para a pessoa, o que aconteceu? Ela estava em perfeito estado de funcionamento. Olha como é que está agora, 3 meses depois. Então, pode ser que o autor queira que se faça uma vistoria para verificar qual que é a extensão do prejuízo causado na coisa pelo réu da ação, eventualmente, né? Aí eu tenho um exame sobre coisas. Muito comum também acontecer exames sobre coisas para verificar a autenticidade ou não, ou a falsidade documental ou ideológica de um determinado documento, por exemplo, né, que é a terceira situação aqui, né, exame de documentos. Porque às vezes pode ser que o próprio documento seja falso, às vezes pode ser que o documento sim seja original, seja verdadeiro totalmente, só que aquela assinatura que foi colocada não pertence a quem supostamente assinou. Veja, quem vai verificar isso é o perito, né? Naquela grafotécnico, nesse caso, né, de falsidade ideológica, que vai verificar efetivamente qual que é a razoabilidade daquilo que está sendo alegado, se há falsidade ou se não há falsidade ideológica ou documental, né? Então, são alguns exemplos que a gente tem sobre o chamado exame como modalidade de prova pericial. Por outro lado, eu tenho a vistoria. A vistoria
É exatamente o exame, só que agora feito em bens imóveis, né? Quando se fala em vistoria, a vistoria é uma prova pericial realizada sobre um bem imóvel, né? É o exame realizado sobre bem imóvel, né? Para várias circunstâncias, né? De novo, ação indenizatória, ou, por exemplo, que é muito comum, exame de despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança e também com perdas e danos, por quê? Porque houve uma evidente deterioração culposa ou dolosa no imóvel por parte do locatário, e isso eu consigo comprovar, por quê? Porque foi feita uma vistoria inicial do imóvel quando foi entregue as chaves para o locatário. Então, como o locatário ele tem o dever de entregar e devolver a coisa para o locador, mais ou menos nas mesmas condições em que forem entregues, né? Excetuando-se apenas a deterioração mínima pelo uso da coisa, um gasto normal, né? Um desgaste normal do imóvel pelo próprio uso, retirante isso, qualquer dano causado no imóvel é de responsabilidade do locatário que agiu dolosamente, vamos supor. Então, aí sim, é possível que numa ação dessa haja uma vistoria do imóvel para se identificar, para se estabelecer quais são os danos causados no imóvel pelo locatário e qual que será o valor disso, tá? O valor a ser pago. Tá? Então, temos aí, numa segunda situação, a tal da vistoria. Dei um exemplo, são milhares de exemplos que a gente poderia dar. Né? Ação, por exemplo, de enunciação de obra nova, uma das ações possessórias que vocês vão ter futuramente. O que é a ação de enunciação de obra nova? É a ação cuja parte legítima, o autor legitimado, é aquele que está, enfim, com o seu imóvelzinho lá, bonitinho, tal, todo pintadinho e tal, de repente começa próximo do imóvel dele a se construir lá um prédio de 50 andares. E aí essa estrutura nova, esse prédio novo que tá sendo construído, causa rachaduras gravíssimas, né? Nas fundações, nas paredes, nos muros desse imóvel. Então, a ação de enunciação de obra nova justamente serve para que seja interrompido aquela obra nova, né, para se estabelecer qual que é o nexo causal entre a obra que está sendo construída e os danos sofridos pelo autor. Né? Então, como é que se resolve isso? Pela vistoria. Então, vai vir um perito judicial, que vai fazer uma vistoria no imóvel do autor para verificar, primeiro, se realmente há anexo de causalidade entre essa obra nova construída e os danos experimentados pelo autor. Segundo, se houver esses danos, qual que é o comprometimento, né? Se será necessário fazer obras de benfeitorias necessárias, né? E se houver que fazer, quais são essas benfeitorias e qual o valor desse dano ou dessas benfeitorias que devem ser feitas, muito provavelmente ou pelo réu, dono da obra nova, ou as suas expensas, né, com os custos patrocinados por esse réu. Tá? Então, só mais um exemplo para vocês de vistoria. E, finalmente, a avaliação ou arbitramento. Né? O arbitramento é um outro nome da avaliação, sinônimos, né? Que é a apuração feito numa determinada apuração de valores em dinheiro. Ficou aí na tela de vocês, que eu estou vendo, ficou apagado, tá? As letras ficaram atrás da imagem, mas quando eu... Ah, não, já passei, né? Já passei para vocês. Então, vocês têm aí na posse de vocês esse PDF com as letras todas liberadas para vocês, sem estar escondido. Né? Mas, enfim, vamos continuar. Então, é apuração em valor, do valor de uma determinada coisa em dinheiro, né? De coisas, direitos ou obrigações envolventes nisso. Então, o que é a avaliação? Geralmente é um perito contábil, né? Geralmente, não necessariamente, que vai fazer a apuração do valor em dinheiro nosso, né, em real, obviamente, né, de uma determinada coisa, de alguns direitos, obrigações. Só para dar um exemplo para você. Existe uma discussão sobre a propriedade de um determinado bem qualquer. Vamos pensar num quadro, né? Num quadro. Ou então, não, vamos mudar de exemplo. Então, um exemplo um pouco mais próximo da gente. Ações de execução.
ações de execução. Então, por exemplo, numa ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente, o que pode acontecer? Pode acontecer que o devedor pague, pode ser que ele ofereça bens à penhora, ou pode ser que eles tenham os bens penhorados, né? Vários bens lá na casa dele penhorados. E aí o que faz? Ele nem apresenta bens à penhora, não paga, obviamente, e nem apresenta bens à penhora. E aí vai lá o oficial de justiça e faz uma penhora dos bens que ele encontre no imóvel. E aí, o que acontece com esse réu? Ele tem várias obras de arte. Além de um carro, além de alguma coisa, ele tem várias obras de arte. E aí, o perito ele faz uma avaliação, porque ele é obrigado a fazer isso, ele pega e faz a penhora daqueles bens, né? E faz o arresto daqueles bens, e aí ele pega e vai pontuando qual que é o valor daquelas coisas que estão sendo penhoradas. No entanto, o perito ele faz uma avaliação prévia determinada pelo Código de Processo Civil. Essa é uma situação nova que ocorre no CPC de 2015. Isso não acontecia antigamente e, para ser muito sincero, eu acho muito complicado que o oficial de justiça, que tem como principal função ser a longa-manos do juiz para comunicação, para entrega de notificações, citações, etc., intimações judiciais, ele não tem condição, ele não tem, muitas vezes, ele não tem conhecimento técnico para avaliar muitos bens. No entanto, ele é obrigado a avaliar. E, obviamente, que aí você tem o que a gente chama de embargos à avaliação, ou embargos à penhora, né? Por quê? Porque pode ser que o réu diga o seguinte, ele está avaliando um bem por R$1.000, mas esse mesmo bem, na realidade, ele custa R$100.000. É que ele não tem conhecimento para saber que esse pequeno quadrozinho pendurado aqui na minha parede é um Renoir, sei lá, um Da Vinci, sei lá o que pode acontecer, né? Também a gente nem precisa ir muito longe, pode ser um Lazar Segal, pelo menos fica mais verossímil. Mas com certeza um Lazar Segal original é muito mais caro do que R$1.000, né? O valor é muito maior do que... E aí o que vai fazer? Se de repente não houver outros bens que possam ser mais facilmente avaliados e levados à praça ou levados a leilão, se faltarem esses bens de mais facilidade de penhora, o que vai fazer o juiz? O juiz vai ter que pegar e pensar, dentre os seus peritos judiciais, um perito avaliador. E esse perito avaliador, ele é um árbitro, atuando praticamente como um árbitro, né? Ele vai avaliar exatamente qual é o valor daquele belíssimo lustre no hall de entrada do Hotel X, né? Vai avaliar qual que é o valor aproximado desse quadro que parece que realmente é um Lazar Segal. E aí, veja, ele vai primeiro verificar, fazer um exame na obra, ó, primeiro ponto lá. Primeiro ele vai fazer um exame na obra de arte para ver se realmente é um Lazar Segal. Se for um Lazar Segal, segundo, ele vai continuar o exame para saber se é um Lazar Segal original ou de repente é uma cópia autorizada ou uma cópia desautorizada, não sei. E se for original, o tal do Lazar Segal, qual que é o valor efetivo daquela obra? Porque, claro, né, um Lazar Segal, um Da Vinci, com certeza é um valor de, no mínimo, R$10.000. No caso de Lazar Segal, se for um Da Vinci, no mínimo 10 milhões. Né? Vamos dizer. Então, existem algumas circunstâncias que é necessário fazer uma avaliação. Tudo bem? Maravilha, esse é o exemplo. Bora lá ver uma outra tela. Vamos lá. Em que pese a prova pericial seja muito importante, é possível que o juiz indefira a prova pericial, tá? Não é muito comum, mas é possível que ele defira. E quais são as circunstâncias em que o juiz pode indeferir a produção da prova pericial? Bom, isso é trazido pelo próprio Código de Processo Civil, que vai dizer o seguinte: bom, toda vez que a prova do fato não depender de conhecimento especial, de técnico, ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas, então é possível que o juiz indefira, né? Então, assim, para que eu preciso da avaliação pericial de um automóvel, em que eu posso lá ir na tabela FIPE e achar o valor? Para que eu preciso disso? Né? Para que eu preciso da avaliação
de um perito sei lá, de um móvel, bem imóvel, não é necessário, né? Então, nesses casos, obviamente, o juiz é que vai verificar se é necessário mesmo um conhecimento especial para aquela avaliação ou se é desnecessário. Qualquer pessoa ou, eventualmente, um site qualquer pode fazer, né? Ou então, quando for impraticável. Por exemplo, existe lá um incêndio doloso na casa de alguém. E aí esse alguém diz que aquele pozinho lá que está na parede era uma obra de arte. Enfim, agora eu quero que faça a perícia para provar que aquele pozinho era uma obra do, sei lá, Michelangelo, sei lá, Lazar Segal, sei lá, esses caras que eu conheço bem. Que eu conheço bem não, que eu conheço, não bem. Aí o juiz vai dizer o seguinte, não tem, desculpa, não dá para fazer, daria para fazer uma perícia se fosse pelo menos identificável de que aquele monte de pozinho era um quadro. Então, se ele ainda estivesse na forma de um quadro, com algumas partes do quadro ainda intactas e tal, mas aquele pó, infelizmente, é impraticável. Não tem perito que vá ser mãe de Ná para conseguir descobrir se aquilo lá é ou não um Lazar Segal. Então, é um caso de impraticabilidade da verificação da perícia. Tá? Bom, como é que ocorre a verificação da nomeação do perito? Vamos lá. Bom, primeira coisa, o juiz nomeia o perito especializado, ponto, né? Então, o juiz, dependendo das circunstâncias, ele vai nomear um perito para aquele tipo de prova que ele precisa. Então, vamos supor que seja uma demanda que tenha sido juntado um documento, que é uma prova, né? Toda escrita em chinês. O juiz não é obrigado a saber conhecer chinês, né? Então ele nomeia um perito tradutor para que ele possa traduzir o teor daquele documento, ou um perito médico, ou um perito de agronomia, ou um engenheiro químico, enfim, vai depender de cada uma das circunstâncias, né? Ele nomeia esse perito especializado no objeto da perícia, obviamente, né? E aí ele já pega e já fixa para o perito um prazo para ele entregar o laudo. O que acontece é que às vezes existe uma certa discussão. O juiz determina 30 dias e aí o perito ele simplesmente peticiona nos autos dizendo: excelência, desculpa, mas para esse caso específico, 30 dias é um prazo muito exíguo, né? Além do que eu tenho outras perícias já em andamento, eu não vou ter tempo e tal. Aí o juiz pode modificar. Então, assim, não é que o juiz determina 30 dias e dane-se, o perito vai lá e tem que cumprir e acabou. Não, não é isso. Isso vai depender muito das condições do perito e das condições da perícia, tá? Que mais? Bom, as partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho que nomeia o perito, elas podem fazer o quê? Quais são as providências que elas podem fazer? Primeiro, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Então, vejam, vocês já devem ter estudado que o juiz ele pode ser acusado ou de suspeição ou de impedimento. Então, algumas circunstâncias de impedimento, ele é parente em linha reta de uma das partes, por exemplo, né? Ou então ele é cônjuge ou companheiro de uma das advogadas, por exemplo, né? Ou então ele no caso de suspeição, ele é inimigo declarado de uma das partes ou amigo íntimo de uma das partes. Situações. Ou o juiz ele tem suspeição, o juiz tem interesse na causa, sei lá, de repente o autor ou o réu são seus devedores, e aí ele tem interesse na demanda, porque se ele for, por exemplo, credor do autor e o autor ganhar a demanda, o autor vai poder pagá-lo, ele, o juiz, né? Enfim, essas circunstâncias todas que levam ao impedimento e à suspeição que vocês já estudaram lá atrás. Os mesmos critérios de suspeição e de impedimento que atingem ou que podem atingir o magistrado, eles também podem atingir qualquer auxiliar da justiça. Dentre os auxiliares, o perito judicial. Tá? Então, sim, o perito judicial ele pode ser considerado suspeito ou impedido, né? A gente vai ver que em quaisquer dessas circunstâncias, o próprio perito
ele, em tese, pelo princípio da boa-fé objetiva, ele próprio deveria se acusar como suspeito. Juiz, desculpa, eu não vou poder atuar nesse processo, porque na realidade eu sou suspeito. Oh, você é suspeito? Não, não é. É que na realidade eu tenho interesse na causa. Só isso, só isso. Então eu peço que seja substituído, porque eu tenho interesse nessa causa. Ponto. E não é interesse pragmático, não é interesse fático, não. É apenas o interesse jurídico, é um interesse legal. Por quê? Porque eu tenho interesse que o autor ganhe a demanda, porque eu, perito, sou credor dele. Ou eu tenho interesse em que o perito, o autor ganhe, porque eu próprio sou autor numa causa análoga a essa. Eu não posso funcionar lá como perito, porque eu sou parte processual, óbvio. Mas aí eu tenho interesse que ele ganhe o processo, por quê? Porque ele está na mesma situação que eu, perito, estou, como parte autora no outro processo. Então é óbvio que eu tenho um caráter de suspeição aqui. É suspeição técnica, tá, gente? E é impedimento também técnico. Não é nem suspeição e nem impedimento criminal. Ah, o cara é suspeito, vamos prendê-lo antes que ele faça. Não, é suspeição técnica processual, tá? Que mais? Arguir o impedimento. Então, assim, as partes em 15 dias podem arguir o impedimento, suspeição. Eles podem indicar assistente técnico, que na próxima tela a gente vai ver do que se trata, né? E apresentar quesitos. Então, o que são esses quesitos? Não, quesito também vou falar na próxima tela. Então, é só para vocês já devem mais ou menos intuir o que seja, né? Tanto assistente técnico quanto os quesitos. Mas eu vou falar de novo sobre isso na próxima tela, que está mais bonitinho, ó, tá? Bom, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, né, a sua planilha de honorários. Está de novo apagado aí, mas vocês têm claramente no material que vocês têm, né? Sua planilha de honorários, o currículo com a comprovação da sua especificidade, da sua especialidade nesse assunto, né? E os contatos profissionais, em especial o endereço o seu endereço profissional, para onde os quesitos podem ser dirigidos e as intimações pessoais podem ser dirigidas, né? Então, antes de qualquer coisa, o perito, ele, em 5 dias, vai apresentar isso. Primeiro, uma planilha detalhada dos seus honorários periciais, tá? Esse valor, obviamente, que ele não obriga o juiz, ou seja, o juiz não é obrigado a aceitar, né? As partes, muitas vezes, elas questionam, até, eu digo, até de forma às vezes injusta e de forma às vezes meio que só para mostrar serviço para o seu cliente. Então, assim, todas as vezes que o honorário, que o perito apresenta os seus honorários, sempre as partes, às vezes as duas partes vão reclamar, né? A não ser que ela seja beneficiária da justiça gratuita, mas sempre uma das partes vai reclamar. Na realidade, enfim, é um direito claro, né, que o perito tem, né? Agora, se o juiz entender que é um valor muito acima do normal, ele pode reduzir e aí deixa a bucha para o perito para ver se ele recorre ou não, enfim, né? Mas o juiz tem total autonomia, como vocês mais ou menos devem imaginar, ele tem total autonomia para recusar aquele valor e colocar um valor mais dentro daquilo que o juiz entenda como razoável, né? Atendendo até um dos princípios constitucionais de direito, princípios gerais do direito, que é o princípio da razoabilidade, tá? Muito bem, muito bem. Próxima tela. Assistentes técnicos. Bom, então vamos lá. O perito é nomeado pelo juiz, né? Ele vai trabalhar em prol do processo. E o perito, ele, obviamente, ele tem que ser estritamente, ele deve fazer com que a sua atuação seja estritamente direcionada para as verdades dos fatos, para o esclarecimento do juiz, sem nenhuma pendência para uma ou para outra parte, etc. Mas a gente não pode esquecer que o perito é ser humano, né? O perito, ele é
uma pessoa, o perito é uma pessoa que é sujeita a erros, né, a equívocos, obviamente, né, como todo ser humano. É por isso que o próprio processo civil, o Código Processual Civil, ele possibilita possibilita a chance de que as partes nomeiem assistentes técnicos, né? E o que são esses assistentes técnicos? Eles são peritos, né? A gente só não vai chamar de peritos nesse processo, para não confundir, né? São assistentes do perito, mas eles são especialistas de confiança das partes. Tanto que eles são de confiança das partes que eles não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Ou seja, não que eles vão mentir, não que eles vão atuar de má fé só para atender aos interesses das suas partes. Nada disso. É que, na realidade, como eles são nomeados pelas partes para auxiliarem, é claro que a interpretação, na dúvida, poderá ser mais pendente ao autor, se for assistente técnico do autor, e do réu, se for assistente técnico dele, né? E, na realidade, isso é natural no processo, não existe nada de mal nisso. Por quê? Porque, claro, quem realmente vai fazer a perícia do processo é o perito judicial, isso não tenha dúvida. No entanto, pode ser que para o perito judicial tenha escapado alguma situação, ou ele não tenha raciocinado, embora seja uma questão científica ou técnica, né? Pode ser que alguma circunstância, algum auxílio, algum elemento que lhe escapou seja trazido ou pelo assistente técnico do autor ou do réu. Então, veja, a ideia é de que realmente haja esse triângulo pericial. Triângulo pericial por quê? Porque tem o assistente técnico do autor e do réu e mais o principal assistente técnico, que é o perito judicial. Então, a ideia é de que haja esse perito, essa tríade, para quê? Para que a perícia técnica, ao final, considerando o laudo final, possa ser a mais perfeita possível, né? Em que pese feita por seres humanos, passíveis de erros, de equívocos, etc., mas que essa perícia técnica seja a mais próxima do real, efetivamente, se é que ela não seja real. A ideia é essa, né? Então, eles são indicados pelas partes, né, para auxiliar na prova, na produção da prova pericial, né, tendo inclusive o direito de acompanhar as diligências, acompanhar os exames que são realizados pelo perito, né, e também de se manifestar sobre eles. Aí, claro, a manifestação do perito se denomina laudo técnico. A manifestação do laudo pericial, desculpa. A manifestação dos técnicos são pareceres, né? Pareceres técnicos que são documentados, porque eles são reduzidos a termo e são anexados ao processo. Tudo bem? Aí a gente fala do impedimento e suspeição do perito, que a gente já comentou lá, né? Então ele pode ser sim suspeito e impedido nos mesmos termos que podem ser suspeitos e impedidos os juízes, né? De toda forma, o impedimento e a suspeição é mais uma das possibilidades de substituição do perito, né? Então veja, o perito ele pode ser substituído, sim, claro que ele pode. Quais são os motivos que ele pode ser substituído? Logo de cara, por impedimento ou suspeição. Se ele não se auto-indicou como suspeito ou impedido, qualquer das partes podem requerer e o juiz pode, dentro do seu convencimento, fazer essa substituição. Pode acontecer também, raríssimo, mas é muito raro acontecer isso, mas o CPC prevê, que é por falta de conhecimento técnico ou científico, né? O que é, infelizmente, até muito comum na justiça trabalhista, eu creio que também, aliás, eu falo justiça trabalhista, mas isso também acontece muito, com menos frequência, mas acontece muito também na esfera civil, processual civil, que é o seguinte: geralmente a outra parte, a parte que está sendo prejudicada, se sente prejudicada pelo resultado da perícia, quando ela não tem argumento técnico, ela tenta desqualificar, às vezes, pessoalmente o perito. Infelizmente, isso é muito comum. Eu lembro que, na época que eu trabalhava no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, lá na Praça da Sé,
em São Paulo, eu lembro que não eram raras as vezes em que a gente recebia representações de peritos contra advogados das partes. Por quê? Porque na hora que a perícia era contundente contra o cliente desse advogado, o advogado, na sua manifestação sobre a perícia, esculhambava o perito, né? E aí, como ele perdia um pouco as estribeiras, né? O advogado perdia um pouco o limite da razoabilidade, ele dava aso para que o perito como que é? O indicasse, não é essa expressão, será que eu vou esquecer? Não é possível. O representasse. Quase que eu esqueci, mas não esqueci. Então, assim, dava aso, dava a chance para que o perito fizesse uma representação contra o advogado na OAB. E, infelizmente, muitas vezes o perito tinha razão. Muitas vezes o perito tinha razão, e aí acontecia até de haver suspensões, enfim, por pouco tempo, obviamente, porque o advogado tem que comer, mas às vezes acontecia de haver suspensões contra o advogado que se extrapolavam muito além do limite da razoabilidade, né? Bom, enfim, pode acontecer, muito raro, mas pode acontecer. E uma outra situação é quando sem motivo legítimo deixa de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. É também muito raro de acontecer quando o perito ele percebe que não vai conseguir cumprir no prazo assinado pelo juiz, ele já, sei lá, uma semana antes, algum tempo antes, ele pega e pede a dilação do prazo. Quando ele pede a dilação do prazo, é claro que ele está justificando por que ele está atrasando, né? Aqui o código fala quando não há motivo justificável ou legítimo. Quando ele pede a dilação de prazo e explica o porquê, obviamente que o juiz pode até nem conceder, mas ele não vai ser substituído por isso. Ou, se não houver a concessão, ele que corra para fazer o quanto antes, ou então o que geralmente acontece é que o juiz concede o prazo requerido pelo perito. Tá? Então, são essas as circunstâncias em que poderá haver a substituição do perito. Bom, algumas vezes, mais uma vez, a gente falou sobre quesitos periciais, né? O que são esses quesitos periciais? Bom, são perguntas, são questionamentos que são feitos pelas partes, né, formulados pelas partes e pelos assistentes técnicos dessas partes, se houver, porque não são obrigados a ter a presença de um assistente técnico. Ele é uma prerrogativa da parte, ela não é obrigada a colocar, é só se ela quiser, né? E pode acontecer de uma das partes requerer a presença de um assistente técnico e a outra parte não querer, não é obrigatório, né? E então esses quesitos periciais são perguntas, questionamentos que são feitos pelas partes, pelos assistentes técnicos, se eles houverem, e pelo juiz, direcionados ao perito para que eles os respondam previamente no laudo pericial ou em audiência de instrução e julgamento. Na grande maioria das vezes, esses quesitos periciais, eles são formulados e já são passados para o perito e eles são respondidos ao final do laudo pericial. É muitíssimo raro que o perito seja convocado para que ele responda quesitos em audiência de instrução e julgamento. Muitíssimo raro. Pode ocorrer, mas geralmente ele ele responde no próprio laudo pericial que respondeu, tá? Tudo bem? Próxima tela. Bom, uma novidade do CPC de 2015, não existia isso no antigo CPC de 1973, é o quê? Que o perito pode ser escolhido de forma voluntária pelas partes. Então, as partes, de forma consensual, elas podem escolher qual perito que elas querem que atue naquele processo. Não é muito comum de acontecer, não. Não é muito comum. Geralmente, quando existe uma escolha de perito, geralmente é em esfera de arbitragem, né? Mas é na esfera de arbitragem por quê? Porque as partes lá no próprio contrato já pegaram e já fizeram essa escolha para que os problemas resolvidos ou eventualmente resolvidos, que eventualmente
tenham que ser resolvidos por uma terceira pessoa referente àquele contrato, geralmente contrato empresarial ou de direito internacional, eles colocam no contrato a indicação de arbitragem, né? Então, eles tentam sair da esfera processual e vão para a esfera arbitral. E, dependendo do tipo de objeto do contrato, né, eles até já nomeiam ou indicam no próprio contrato um perito que seja da confiança deles. De toda forma, isso que eu estou dizendo agora é na esfera extraprocessual, né? Na esfera de arbitragem. Na esfera processual, o próprio Código de Processo Civil, a partir de 2015, inspirado nessa possibilidade contratual de indicação de perício por ambas as partes contratantes, falou assim, pô, vamos aproveitar, vamos usar essa situação que é bem interessante e vamos colocar aqui, né? Então é isso, o Código de Processo 2015, ele permite que o perito seja escolhido em comum acordo pelas partes processuais, né? Que vão fazer a indicação desse perito para o juiz, né? E aí o juiz, geralmente, ele vai aceitar, né? Agora, existem dois pressupostos de admissibilidade, né? Não é em qualquer situação que pode haver essa indicação. Então, assim, fica excetuada essa chance, essa possibilidade de indicação do perito pelas partes, fica excetuado no caso de haver partes incapazes, ou seja, qualquer uma das partes, em sendo incapaz, aí é perito judicial mesmo, indicado pelo juiz, acabou, né? E desde que essa causa possa ser resolvida por uma autocomposição. Então, vejam, é necessário que, quando há indicação consensual das partes, estou falando de processo litigioso, há o contencioso e tal, mas em relação a essa indicação, as partes podem se compor, beleza. E aí eles podem dizer o seguinte, excelência, como esse perito é um perito de confiança tanto do autor quanto do réu, ou das partes, enfim, muito provavelmente, o resultado dessa perícia seja o quê? Seja aceito por ambas as partes. Então, assim, é uma pessoa que atua como perito já há 30 anos, tanto para o autor quanto para o réu. Vamos supor que sejam empresas, né? Que sejam sociedades empresariais, aí, autor e réu litigando por algum assunto empresarial. Só que tanto o autor quanto o réu se utilizam dos serviços periciais desse perito há 30 anos. Então, ele é de muitíssima confiança dos dois. Ou seja, se ele for indicado por ambas as partes, não há conflito de interesses. Ambas as partes confiam piamente nesse perito. Claro que o perito ele pode abrir mão da sua atuação, não é comum, mas ele pode abrir mão, mas ele pode dizer o seguinte, não, tudo bem, se eles confiam em mim, então vamos fazer a perícia. Então, o juiz, ele aceita essa indicação de um perito indicado pelas partes, desde que ele também se convença de que esse resultado vai ser aceito por ambas as partes, mesmo que uma saia prejudicada e outra não. Então, é necessário esses dois pré-requisitos. Primeiro, que as partes sejam totalmente capazes. E segundo, que haja chance de composição mais facilmente resolvida pela presença desse perito, que é de confiança de ambos. Tá bom? Muito bem. Bom, e finalmente, o principal instrumento de comunicação do perito é o laudo pericial, né? Então, assim, o perito, obviamente, se comunica com as partes pelo processo, se comunica com as partes por meio de e-mail, de telefone. É muito comum que as partes conversem diretamente com o perito, claro, quando ele dá essa abertura, né? Ou por telefone, muitos peritos eles pegam e fornecem o número dos seus telefones para comunicação e tal. Mas o principal meio processual, instrumental, é o laudo pericial. E o laudo pericial nada mais é do que o relato das impressões desse perito, né, em torno do fato litigado, do fato litigioso, né, por meio dos conhecimentos especiais de que ele fez o exame.
E aí, o próprio Código de Processo Civil, ele diz o que deve conter esse laudo, né? Então, assim, não fica a mera arbitrariedade do perito, não. Ele tem que apresentar o laudo, ele é pessoal, ele é técnico, ele vai de acordo com das suas convicções científicas e técnicas sobre aquilo que ele está analisando, mas existem alguns pré-requisitos trazidos pela lei dos quais ele não pode abrir mão, né? Então, vamos lá. O que deve conter o laudo pericial? Primeiro, a exposição do objeto da perícia. Então, ele vai analisar, ele vai relatar minuciosamente qual que é o objeto da perícia. O carro, modelo tal, ano tal, chassi tal, etc. Tal. Ou a cozinha de tal indústria com essas circunstâncias, com forno tal, com tantos, como que se fala? Com tantos fogões, tantos fornos, com não sei quantos respiradores para sair a fumaça. Então, ele vai analisar isso de uma forma bastante minuciosa. 2, ele vai fazer uma análise técnica ou científica realizada pelo perito. Ele vai dizer qual que foi as técnicas que ele utilizou para se chegar àquela conclusão. Obviamente que para mim fica muito difícil dizer especificamente quais são as análises técnicas, porque eu próprio não sou nenhum desses analistas técnicos, cientistas, para dizer isso. Então, por isso que ele é de confiança do juiz. Por quê? Porque o próprio juiz, ele não tem, muitas vezes, ele não chega nem perto de conhecer tecnicamente aquilo que está sendo falado pelo perito judicial. Obviamente que não. Então, assim, ele vai ler aquela laudo pericial, isso é muito comum, a gente lê o laudo pericial, mas a gente fica pasmo por tanta coisa tão difícil de entender como aquilo, né? Então, muitas vezes a gente pega e lê por cima e tal, e vai logo direto no resultado, porque é isso que interessa para as partes, né? E muitas vezes o juiz, já que é de confiança do juiz, o perito, e ele tendo consciência de que ele não vai entender patavinas do que está escrito no laudo, obviamente que ele vai confiar no resultado final, né? Não é à toa que existem os peritos técnicos, né? Os assistentes técnicos. Esses sim, eles têm condições, sim, conhecimento técnico de se contraporem ao que está sendo dito lá no laudo pericial, né? Por isso que existe a presença dos assistentes técnicos, ou que pode existir a presença deles, né? Por isso. Que mais? 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou. Isso é uma coisa que a gente mesmo leigos naquele assunto específico, advogados ou juízes leigos naquele assunto específico, é uma coisa que a gente procura sim. Então, por exemplo, a gente pode não entender nada do método que ele está usando, mas uma coisa que a gente quer saber é se esse método que ele utilizou é um método aceito pela comunidade à qual ele pertence, pela comunidade técnica, profissional e científica à qual ele pertence. Porque se ele tiver se ele estiver atuando de uma forma totalmente isolada, se o método que ele está utilizando não encontra um paradigma próximo de nenhum outro profissional da área, aí a gente vai questionar. Opa, juiz, com toda data máxima vênia, ele está inovando. O perito, ele está inventando moda, né? Por quê? Porque não é esse. Ele próprio não apresentou um só técnico da área dele, não nomeou um só profissional da área dele que também utilizasse esse mesmo método para chegar a essa conclusão. Então, eu quero uma nova perícia, que seja feita seja feita a substituição. Por quê? Porque, embora ele tenha feito a perícia toda documentada, etc., não existe uma aceitação na área dos profissionais da área dele. Então, é uma coisa que a gente procura saber, né? Mesmo não conhecendo muito bem daquela área. Tá? Que mais? Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público. Quando houver, né? Sempre que o Ministério Público atua. Né? Mas no caso de incapacidades, por exemplo, o Ministério Público está lá também para apresentar os seus quesitos. Né? Então, no final do laudo, é o que acontece. Resposta aos quesitos apresentados. Ele vai colocar lá, pela parte autora. Aí ele vai colocar lá, elencar todas as perguntas feitas e todas as respostas dele. Pela parte ré, todas as perguntas e todas as respostas. Pelo juiz,
Todas as perguntas, todas. E outra coisa, acontece muitas vezes, os primeiros quesitos respondidos é do juiz. Então, ele responde todos os quesitos. E aí, muitas vezes, é muito comum acontecer de haver a mesma pergunta feita pelo autor, pelo réu, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelos assistentes técnicos. Então, obviamente, muitas vezes, quando a pergunta se repete, ele insere a pergunta. Se for feita 5 vezes a mesma pergunta, ele vai inserir 5 vezes a mesma pergunta, mas ele indica lá a resposta dada no quesito 2 para o juiz tal. Bom, então, ele não precisa ficar respondendo todos os quesitos, principalmente quando eles forem repetidos. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Finalizamos, então, a análise da prova pericial, tá? A prova pericial, basicamente, é isso. Nós, com certeza, indicamos os principais pontos do estudo da prova pericial. Vamos agora para a última espécie de prova. Pronto. Última espécie de prova, que é a inspeção judicial. Inspeção judicial. Bom, olha só, é muito raro acontecer isso. Esse tipo de prova é muito raro de ocorrer, tá? E por que é muito raro? Porque o juiz não tem tempo. Acontece, mas o juiz não tem muito tempo. Então, vamos ver o que acontece aqui. Inspeção judicial é um meio de prova que consiste na percepção sensorial direta do magistrado sobre qualidade ou circunstância corpórea de pessoas ou coisas relacionadas com a lide, podendo ser assistido por um ou mais peritos. Então, é realizado, mas não é muito comum. Por quê? Porque, assim, não é a toda hora que o juiz vai ficar analisando as circunstâncias, principalmente de pessoas e coisas. Veja, ele não vai sair para ver como é que ficou o imóvel deteriorado. Ele não vai sair para ver como é que ficou o estado físico da pessoa, que não pode nem ir para o fórum para depor ou para ser ouvida. Ele não vai fazer isso, né? Então, é por isso que ele tem os seus peritos judiciais que fazem isso por ele. Então, eles são não só longa-manos, mas os longos olhos, os longos ouvidos, a longa boca, quer dizer, eles são alonga-manos, né? Eles são a extensão do juiz, né? Agora, existem situações em que o juiz atua assim como inspeção judicial, às vezes nem se percebe isso, mas ele atua assim, por exemplo, em ações de interdição. Ações de interdição. Então, quando é possível se fazer isso, né? Então, ele pede a presença do interditando. Interditando é a pessoa que está sofrendo o processo de interdição. Então, assim, claro que vai haver assistência, assistência social, vai haver a prova pericial psicológica ou psiquiátrica, dependendo da situação, neurológica, o médico neurologista vai atuar, claro, mas nada impede que o juiz chame o interditando para conversar com ele, né? Vai depender muito da comarca em que ele atua, né? Da disponibilidade de tempo do juiz, que a gente sabe que não é nada fácil, né? Mas pode acontecer. Ele conversa lá 5 minutos com a interditanda, ele já pode se convencer de que, olha, parece que ela é normal, mas parece que ela tem, no mínimo, momentos de lucidez. Porque quando eu conversei com ela respondeu tudo perfeitamente bem. Bom, mas enfim, essa é uma inspeção judicial, é uma percepção sensorial do juiz naquele momento. Pode ser que virando as costas, pode ser que o interditando também vire no girar e fique totalmente louco, né? O tal do médico e monstro, né? Ele era médico na frente do juiz e vira um monstro quando vira as costas. Então, quem vai analisar isso, quem vai ter a percepção disso, na realidade não é o juiz. O juiz pode ter uma parte da ideia, pode ter um viés da realidade daquela pessoa. Mas quem vai realmente vai realmente apresentar um laudo concludente para o juiz é o perito, tá? Mas nada impede que haja essa inspeção judicial. Tudo bem? Bom, existe até a possibilidade do juiz ir até o local. Olha só, né? Então, tanto que o Código de Processo Civil vai dizer assim com todas as letras: o juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando
julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. É a própria lei que diz isso. É curioso que a lei manda ele ir, só que depois diga, quando ele julgar necessário. Então, na realidade, fica a critério do juiz, né? Não é um mandamento efetivo do Código de Processo. Fica a critério da discricionariedade do juiz, né? Ou, quando a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Veja que ele pode fazer inspeção judicial, mas nessas circunstâncias do inciso 2, o que vai acontecer é que ele vai mandar um perito, óbvio, né? Não óbvio, muito provavelmente, né? Na grande maioria das vezes ele manda um perito lá. 3. Determinar a reconstituição dos fatos. Pode acontecer que o juiz esteja presente lá para acompanhar a reconstituição dos fatos. Isso geralmente na justiça criminal, na civil, muitíssimo raro acontecer, né? Bom, e o parágrafo único vai dizer o seguinte: as partes elas têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Isso aqui é importante por quê? Porque em toda atuação do processo, as partes têm o direito de acompanhar, né? Tanto na atuação pericial quanto na ação judicial. Então, as partes podem sim acompanhar. Na atuação pericial, não. Na atuação pericial, só poderá acompanhar o perito quando forem nomeados assistentes técnicos. As partes elas não podem, a não ser que elas requeram ao juiz e fundamente o porquê que elas querem acompanhar. Se o juiz autorizar, sim, mas em princípio não é possível. Tá? E, finalmente, encerrando a questão da inspeção judicial, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa, sendo que o auto poderá ser instruído com desenho gráfico ou fotografia. Ou seja, veja que a inspeção judicial ela também não é um ato, vamos dizer, meio que informal do juiz. Não é que o juiz chega lá e vai simplesmente olhar e fica por isso mesmo. Não. Ele tem que mandar lavrar um auto circunstanciado. Então, assim, o auto circunstanciado da inspeção judicial é o documento que publiciza, vamos dizer assim, que publiciza as impressões do juiz em relação àquele ato praticado por ele, né? Então, o que acontece muitas vezes é que ele próprio, ele reduz a termo, meio que informalmente, reduz a termo aquilo que ele analisou, né? Ele escreve, e aí isso passa depois a ser formalmente mais bem elaborado, né? Inclusive com a ajuda de desenhos gráficos ou fotografias, e a inspeção judicial ela fica documentada no processo por meio desse ato chamado autocircunstanciado de inspeção judicial. Esse é o termo técnico, tá? Então, assim, veja, mesmo a inspeção judicial, como meio de prova, ele é obrigado a ser reduzido a termo e, portanto, ser documentado. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, lá se vão 1 hora e 3 minutos de exposição direto aqui, né? O que eu sempre falo, sempre faz falta a presença de vocês naquela conversa, naquele bate-papo, nas brincadeiras que a gente de vez em quando fala em sala de aula. Eu estou sentindo muita falta aqui de fazer alguma menção ao meu finado Corinthians, né? Estou sentindo essa falta. Mas enfim, logo a gente vai estar presente aqui de novo para a gente poder conversar. Só lembrando então que a partir da semana que vem, a gente começa um novo tema, a gente começa um novo assunto, que é a sentença, tá? E esse material eu já estou postando, agora não sei exatamente que horas são, mas já estou postando para vocês e vocês já estão assistindo na hora que seria a nossa aula mesmo. Tudo bem, gente? Lembrando que essa aula corresponde à aula do dia 26 de março, né, de 2020. Beleza? Gente, não esqueçam então, quaisquer esclarecimentos de dúvidas que vocês tenham dessa matéria, dessa aula ou de anteriores, não há problema algum, me mandem pelo e-mail que eu indiquei lá na primeira tela, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um beijo para vocês, até a semana que vem, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.